Boa noite a todos, muito obrigado mais uma vez por estarem conosco. Hoje eu tenho uma convidada especialíssima, tão especial que eu resolvi selecionar algumas amigas minhas que são, como eu, grandes admiradoras dela. Deixa eu primeiro apresentar as admiradoras, as minhas amigas, a partir de Rosi Verde. Rosi, tudo bem? A empresária Rosi Verde, que aliás faz parte do nosso programa, do nosso blog, sempre trazendo as suas andanças pelo mundo. A jornalista Patrícia Alves. Tudo bem, Patrícia? Patrícia também já fez reportagens ótimas para nós e de microfone em punho só nos traz coisas instigantes. A Duda Ferreira, que é empresária da Casa Moda, também está aqui como admiradora da minha convidada. Está aqui conosco a estilista Juliana Jabor. Fazia tempo que a gente não se via e fazia tempo que eu não a entrevistava. Hoje está aqui, todas poderão fazer perguntas. E, finalmente, a modelo lindíssima Elisa Joinke. Elisa, tudo bem? Tudo ótimo, Maurício. Está linda. Muito obrigada. Minha convidada, quem é? Agora eu quero que vocês aplaudam para valer. Marta Medeiros. Obrigada. Marta Medeiros, a grande escritora, tem 26 livros publicados. Exato. Eu digo a ela que eu já li os 26, ela fala, será? É verdade. Eu acredito. Já li os 26 e reli alguns. A Marta, ela tem 26 livros publicados. Mais importante, vendeu mais de 1 milhão de exemplares, está comemorando 25 anos como da publicação colunista das suas crônicas no Globo, no Zero Hora de Porto Alegre. Ô, Marta, você tem um currículo muito grande, né? O livro da Marta, O Divã, virou peça de teatro, virou filme. Com a Lília Cabral, foi um sucesso. Vários trabalhos da Marta estão aí disseminados de outra forma nas artes. E eu acho que tem muita coisa lá que pode virar filme. Tem crônicas suas que pode virar filme. Incrível. E agora tem uma peça de teatro, né? Com as crônicas. Simples Assim, é uma peça que está aqui em São Paulo, inclusive. Simples Assim é o nome de um livro teu. É o nome de um livro meu, mas essa peça reuniu textos do Simples Assim e do livro último que eu lancei, Quem Diria que Viver Ia Dar Nisso. E aí a Júlia Lemertz, muito interessada em fazer um trabalho comigo, imagina, a maior honra, porque eu sou super fã da Júlia, que é gaúcha também, inclusive. E aí a gente está com essa peça em São Paulo, agora fez sucesso 2 meses no Rio, casa cheia, e agora a gente está no Teatro Frei Caneca aqui. Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho. Você vai olhar os ensaios, você palpita no roteiro? Eu nunca tinha feito isso, Amaury. Eu sempre autorizava as pessoas a fazer. Também teve Doidas e Santas, teve outras peças, né? Não só o Divã. E eu sempre autorizava o uso dos textos e me recolhia, delegava totalmente e depois assistia no palco, assim, na plateia, e ter a mesma impressão do espectador. Dessa vez eu resolvi me envolver um pouquinho mais, até porque não queria que ficasse só uma peça sobre relações amorosas. Eu queria também falar sobre relação com tecnologia, que é uma coisa, né, muito contemporânea hoje, relação com a solidão, relação com a morte, quer dizer, um trabalho mais expandido. E ficou muito legal. Então, você está escrevendo suas crônicas ainda em máquina de escrever convencional? Não. Na sua Hamilton? Não, computador direto. Eu sei, mas você se deu bem com a nova tecnologia? Não, eu me dou bem, mas eu não sou aquela pessoa que sabe tudo. Eu muitas vezes recorro às minhas filhas para me ajudarem ali. Eu lido com o básico, tem WhatsApp, internet, tudo, mas não sou assim a mais sabida de todas, assim, a mais Você internauta. falando é muito mais contida do que escrevendo. Eu já percebi isso, que eu já a entrevistei, já vi outras entrevistas da Marta Medeiros, não confundir com a estilista Marta Medeiros. Alagoana. Alagoana. Isso, é minha homônima. Vocês já fizeram até evento juntas. A gente fez um evento até aqui em São Paulo, foi muito interessante. Ela lançou uma coleção no showroom dela e eu lancei um livro ao mesmo tempo. Então foi muito bom porque a gente juntou os nossos públicos e ela é uma querida, e a gente tem histórias para contar sobre as confusões que fazem com o nosso nome. Marta, vem cá. Diz. O Picasso dizia, não tenho medo da morte, tenho medo de avião. Qual é o teu medo?
De avião não é, tem mais medo de estrada hoje em dia do que de avião. Avião, relaxo, vou numa boa. Estrada eu acho um pouco mais perigoso, mas isso é uma contradição, porque eu sou louca por viajar e adoro, me chama para qualquer viagem, eu pego minha mochila e estou dentro. Mas eu acho que eu não sou de muitos medos, sabe, Amaury? Eu acho que eu tinha mais quando eu era garota. E era um medo assim, o que eu vou ser quando crescer? Será que a vida vai ser boa? Será que eu vou conseguir realizar meus sonhos? E o que aconteceu é que a vida foi muito mais generosa do que eu pudesse imaginar. Quer dizer, eu fui muito abençoada, tenho uma vida muito bacana. Então hoje, quando eu penso em medo, eu transfiro mais para minhas filhas. Assim, o medo que eu tinha na idade delas, eu passo para... Será que elas também vão se realizar profissionalmente, vão ser amadas, vão amar, vão ter uma vida bacana? Só que é uma pretensão isso, né? Porque a gente não tem como viver a vida pelos outros, né? Nem mesmo pelos nossos filhos. Você começou a escrever com quantos anos? Profissionalmente, crônica já era trintona, assim, mas eu era uma publicitária antes, eu me lembro. E comecei com poesia, então dá para dizer que eu comecei com uns 23, mais ou menos. Então, agora, passados esses 26 livros, o que você escreveu lá atrás, as suas convicções mudaram, ou a sua visão de mundo e de coisas que você tão bem fala, de amor, de relacionamentos, mudou alguma coisa? O ímpeto da tua juventude? Muda, porque não muda a visão de moda. Quer dizer, o meu DNA é o mesmo. Mas imagina, eu comecei a escrever, eu era uma mulher casada, com 2 filhas pequenininhas, eu vivia uma determinada situação. Hoje, estou com 58 anos, sou uma mulher separada há muitos anos, tive um monte de outras relações, hoje eu tenho um namorado, minhas filhas são adultas. Eu sou uma mulher madura, sabe? Eu me acalmei, quando era no começo, a gente tem muita ansiedade. Hoje eu vivo de uma maneira mais tranquila, reconheço mais a mim mesma e as minhas fragilidades e não me estresso mais com isso. Eu acho que eu aprendi a viver melhor. E, de certa forma, eu acho que isso passa para o texto. Né? Agora, é claro, e algumas opiniões mudaram também, porque a gente não é engessado, né? A gente sofre influência do meio. Por exemplo... eu nem quero queimar meu filme aqui, mas eu me lembro que eu achava... Não, mas eu tinha umas opiniões mais radicais quando eu era garota. Bem assim. radicais. Mas eu nem quero falar, porque hoje são coisas que eu aprovo e apoio, então melhor não. Tá vendo como ela escrevendo é muito mais ousada do que falando? Não é. Você está escrevendo, você fala. E também porque tu trabalha com a fala. Eu não, eu ainda sou assim, eu fico meio constrangida ainda com televisão, com tudo que é eletrônico. Mas estou aprendendo a me soltar aos pouquinhos. Agora, transgredir, as pessoas fazer a transgressão não significa apenas você violar a lei, mas ultrapassar as barreiras que nós mesmos nos impusemos. É seu isso? Pode ser que seja. Isso? Se não foi, eu assino embaixo. Não é do Rui Castro. Se não foi, eu assino embaixo. Eu leio tudo e fico me lembrando. E é muito importante essa transgressão, né? Íntima. Que a gente se impõe. Íntima, claro. Quais são as transgressões que você se impôs a você hoje? Eu sou uma mulher mais livre. Eu sou uma mulher mais livre, mais dona do meu nariz. Eu me preocupava mais com o que os outros pensavam a meu respeito. Hoje eu estou me lixando, sabe? Quer dizer, me lixando. A gente está sempre preocupada com isso. Mas assim, não me congelo, não deixo de fazer as coisas porque alguém vai gostar ou desgostar. Aprendi a dizer não, que é uma coisa muito difícil, principalmente para uma mulher, né? Porque a mulher sempre quer ser aquela solícita e acaba daí acumulando muitas funções, né? Muitas responsabilidades. Hoje eu digo não, eu não quero fazer alguma coisa, não. Mesmo que eu passe por antipática ou que eu não... possa parecer que eu não sou gentil, mas às vezes é preciso a gente dar um limite para poder viver a vida como a gente quer mesmo. E com um pouco de sossego, né? Porque senão a gente acumula muita coisa, são muitas demandas. No amor o quê? No amor eu tô melhor também. Eu acho, né? Mas aí tem que perguntar para o maior interessado. Não, mas eu acho que eu amo hoje de uma maneira também mais desestressada. E tem uma coisa boa, o amor na maturidade é muito melhor do que o amor na juventude. Porque quando a gente é garota, a gente quer formar uma família, quer ter filhos, quer dizer, é um projeto, o amor é um projeto de vida. Né? Não é só eu te amo, eu estou apaixonada, enfim. Não, existe um projeto por trás desse amor.
E quando a gente chega na minha idade, eu já realizei esse projeto. Eu já fui casada 17 anos, eu tive 2 filhas, eu fiz todo o projeto família, tudo bonitinho. Agora eu me dou o luxo de estar com uma pessoa porque quero, não preciso construir nada, eu não preciso casar de novo, nem penso em casar de novo. Agora é a fase do namoro, quer dizer, é uma juventude parte 2 mesmo, até eu já escrevi sobre isso. E namorar é melhor esquema, eu acho. Cada um na sua casa, 2 pessoas maduras, já com uma vida, né, por trás, vivida, e querendo compartilhar bons momentos. Claro, compartilhar maus momentos também, porque a vida não é só um bom momento, mas de uma forma menos pensando em futuro, menos pensando em para sempre. Não existe para sempre, existe o agora. Então eu acho que acho que está mais interessante. Rosy, você está sem namorado, não é? Ai, que pergunta, não, Mauri? Ué, só para saber. Nunca fiquei sem namorado. Não, você está com o namorado. Com o namorado. Pode fazer a sua pergunta para a Marta. Marta, eu leio também vários dos seus livros, sou sua fã. Obrigada. E uma coisa que me intrigou, para o bem, eu vi que todas as peças que o Ernesto Piccolo dirige para você, elas têm um tempo muito longevo, ficam 10, 8 anos em cartaz. Existe uma alquimia, alguma coisa a mais entre vocês dois, alguma coisa que leva a esse período tão longo dessas peças? Olha, isso eu nem tinha pensado muito nisso, mas é verdade. Foram 4 peças, né, desde o Divã, Exatamente. Doidas e Santas, Feliz por Nada e agora o Simples Assim. Vamos ver, tomara que seja longeva como foram as outras. Mas é o seguinte, eu botei o olho no Neco, a gente não se conhecia, foi quando ele começou a dirigir o Divã. E foi uma sintonia imediata. E a gente brinca, nós que conhecemos o Neco não é um ser humano, o Neco é um anjo que caiu do céu. Parece um ser humano, mas não é. Ele é um homem muito especial, muito sensível. Então, e a gente se encontrou no olhar, assim, a gente fala das mesmas coisas, a gente tem uma certa simplicidade. E quando eu digo simplicidade, é isso mesmo, assim, a não ser uma afetação, esse mundo do teatro, mundo da TV, mundo da fama, nada disso nos toca, sabe? A gente tem uma vida ligada aos relacionamentos, aos amigos, a tomar um chopp ali no fim de semana, não tem essa glamourização. Então eu acho que quando a gente acaba levando, de certa maneira, isso para o palco, e o público se identifica, eu acredito que é isso, assim, porque a gente fala das relações humanas, e não há quem não se interesse por relações humanas, porque é o que realmente nos move, é o que acontece entre 4 paredes. Quer dizer, a gente tem essa vida mais sensacionalista, espetaculosa, em revistas, em televisão, mas a gente sabe que isso não é a vida real, né? Isso aí é uma purpurina. A vida real mesmo é o que a gente sofre, é o que a gente sente, né? As nossas dores, os nossos amores. Então, como a gente dialoga bem nesses assuntos, acho que a gente leva isso para o palco e escolhemos uma equipe muito boa também. Acho que não é só eu e ele, né? Tem os atores, atrizes que a gente trabalha, os adaptadores, quer dizer, é uma grande família, mas todos sempre muito com essa visão de mundo, sabe? Não estamos aqui para ganhar Oscar, não estamos aqui para ganhar prêmios, não estamos aqui para estar na capa da revista, a gente está aqui para trocar com o público. E eu acho que por isso fica tanto tempo em cartaz. Agora, Continue. das suas crônicas, não é? A sua produção é muito grande. É grande, é grande. Você tem noção de quantas crônicas você Olha, escreveu? assim, mais de 2.000. Mais de 2.000. Mais de 2.000 textos, é. Quais são os assuntos que mais provocaram celeumas, ou concordância ou protesto? Sempre já tem. Você sempre escreveu sobre sexo sem envolvimento emocional. Isso aí provocou... Não. Porque eu acho que sexo é bom de qualquer maneira, né? Com amor, sem amor, sexo é uma coisa boa. E eu acho bom falar disso, porque eu acho que para um país como o Brasil, que se auto-intitula muito sexual, muito... A gente fala muito pouco de sexo. E sexo é uma coisa muito boa, muito prazerosa, muito saudável. Não tem por que ter tabu em relação a isso. E eu falo sobre esse assunto sem problema nenhum. E não tenho nenhum problema não de retorno. Religião tem. Falou em religião, as pessoas se sentem muito ofendidas. Qualquer coisa que se fale sobre religião é preocupante. Política, hoje em dia, já era antes, agora nem se fala, né? Qualquer coisa que se fale de política vai ter uma grita do outro lado. Eu acho que são os 2 assuntos ainda mais delicados, vamos dizer assim. Patrícia, tudo bem, querida? Tudo bom, querido.
bonita, hein, Patrícia? Ah, bondade sua, sempre generoso comigo, Amaury. Mata, eu vi uma declaração sua onde você se dizia devota da objetividade e da simplicidade. E a gente vê muito isso nos seus textos. Eu queria saber se essa é o grande segredo do sucesso aí para vender 1,5 milhão de exemplares. O segredo eu não sei, o segredo, senão até botava em cápsulas e vendia o segredo. Não sei qual é o segredo de vender tanto, não. Mas acho que isso ajuda. Sabe o que eu acho que mais ajuda? Porque isso não é só uma coisa da boca para fora. Isso é real. Quem me conhece sabe que a minha vida é exatamente assim. Então eu acho que essa honestidade do que eu estou colocando ali na escrita, em relação ao que eu vivo, acaba transparecendo de alguma maneira. Eu não sei te dizer como, mas eu acho que acaba transparecendo. Eu acho que as pessoas se auto-boicotam muito, sabe? Eu convivendo com as pessoas, eu vejo que as pessoas buscam encrenca, valorizam as encrencas e não conseguem sair disso. E eu me pergunto, mas por quê, né? As coisas podiam ser tão mais simples, deixa pra lá uma coisa que deu errado, ela não é tão importante. Então, sabe, vamos dar valor ao que é realmente importante, não às bobagens. Mas eu acho que as pessoas acham que uma vida mais sofrida, mais encrencada, ela tem mais valor, elas se sentem mais preenchidas. E aí eu acho isso uma pena, porque as pessoas acham que uma vida mais simples é uma vida mais oca e mais vazia, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Divã é uma autobiografia? Não literal, mas... Você passou por muito daquilo eu ali? escrevi, exato, não exatamente as coisas que a Mercedes viveu. Mercedes é a personagem vivida pela... A Mercedes é muito louca. Não, a Mercedes... É uma loucura saudável. Não. Sabe o que eu acho legal? É assim, ó... Eu fico excitado lendo o Divã, relendo o E Divã. meu pai diz, a Mercedes sou eu, parafraseando Flaubert, né, Madame Bovary. Mas o que acontece é o seguinte, quando eu escrevi esse livro, eu estava casada ainda, tinha filhas, né, estava tudo legal, tinha minha profissão, estava tudo bem, estava tudo bem. E isso acontece com a Mercedes também. E ela tem uma hora que ela se pergunta, então é isso a felicidade? Agora eu vou ser feliz para sempre? E tendo 40 anos, tu tem muita estrada ainda para viver. Então esse questionamento é que eu acho que é o pulo do gato do Divã. A gente pode estar feliz, mas isso pode ser uma certa paz do cemitério, quer dizer, vida é movimento. E o que a Mercedes faz? Ela pega e se separa e começa a ter relacionamentos com outros caras e questionar a vida dela, e se dedicar mais às artes plásticas. E o que eu acho bacana é que não tem um final feliz. Ela termina sozinha ali, até o fim do livro, ela termina sozinha, tem um monte de história, ela sofre, depois ela se dá bem, depois ela sofre de novo. E isso é a vida, esses altos e baixos. Você falou em algum dos seus livros também que a mulher é uma eterna insatisfeita no amor, porque ela sempre idealiza um príncipe encantado que não existe mais. Castelo hoje só tem 2 ou 3 abertos à visitação pública. Ele me lê mesmo. Os príncipes estão carecas e usam óculos. Você não escreveu isso? Tu me escreveu, eu era muito jovem ainda quando eu tem escrevi. dinheiro, está feliz, está viajando, filhos maravilhosos, o marido a ama, e ela está infeliz, ela está em busca do príncipe. É que a mulher está sempre atrás de alguma coisa que ela ainda não sabe o que é. Você confirma essa permanente insatisfação? Eu confirmo, mas essa insatisfação, por exemplo, eu já deixei de lado. Quando eu escrevi isso, eu achava que era assim que a gente estava vivendo. Outro dia, já faz alguns anos, que a Marília Gabriela disse uma frase ótima. Ela disse, o homem da minha vida sou eu. E eu acho isso bárbaro. A gente não tem que ter o homem da vida. A gente tem que, é a gente, né? Isso eu acho maravilhoso e é simples, mas se a gente vive bem com a gente mesmo, se a gente não tem medo da solidão, porque muita gente se envolve com outras pessoas por ter medo de ficar sozinha. Até de dormir sozinho. Exato, e aí, né, pega qualquer porcaria também, né? Só para ter alguém do lado. Então, no momento que a gente está bem com a gente mesmo e a solidão não assusta, e no meu caso eu tenho uma relação espetacular com a solidão, aí as coisas que vêm realmente são boas, porque eu acho isso. Eu, para estar com alguém, tem que ser melhor do que a minha solidão. A minha vida casada, namorando, tem que ser melhor que a minha solidão. Se não for, eu opto por ficar comigo mesma. Por quê? Porque eu sou uma mulher também que viajo sozinha, não tem nenhum problema com isso se eu tiver que viajar sozinha. Eu adoro ficar em casa, eu adoro acendo a lareira, fico lendo um livro, tomando um vinho. Isso para mim é de uma riqueza, eu não me sinto só. Eu não me sinto só. Tendo com alguém melhor que a minha solidão, daí é o luxo dos luxos. Duda Ferreira. Fala, Duda. Não, eu, há uns anos atrás, assisti uma entrevista sua no Roda Viva. Isso. E eu estava com o meu casamento naufragando. Ai. E eu escutei,
uma frase sua que foi: casamento nasceu para dar errado. E eu achei, e eu falei, nossa, ela tem razão. Por que que hoje em dia não existem mais os casamentos como antigamente? Eles não duram realmente. Até tem uns que duram, eu acho bárbaro até. Eu acho lindo quando eu vejo alguém casado há 50 anos, 60 anos, desde que realmente sejam felizes um com o outro. E não só porque tem medo de recomeçar. Mas é um modelo vencido, né, Marta Medeiros? É que, sabe o que é? Que antigamente a gente vivia até os 50, 60 anos no máximo, né? Nós não tínhamos essa longevidade de hoje. Hoje, com 70, a gente está morto de tesão. Tu pode começar uma relação nova. Eu falo por eu espero chegar aos 70 também, assim. Mas aos 70 tu pode tudo, tu pode começar a tocar um instrumento, tu pode conhecer um país que tu nunca foi, tu pode iniciar uma nova relação. E não são poucas pessoas, né? 60, 70, desculpe, 80. não foi grosseria, hein? De jeito nenhum. Quando eu falo tesão, é tesão da vida. Contemplação, tesão da vida. Pela vida, a gente precisa de tesão pela vida. E o casamento, antigamente, era um projeto para ser único, né? Alguém que saía de um casamento aos 50 anos, uma mulher, por exemplo, a gente não tinha nem essa independência que temos hoje, elas geralmente eram, né, sustentadas pelo marido, era muito complicado, era a sociedade mesmo, né, que rejeitava e falava, e os filhos e tal. A palavra desquitada era sinônimo de puta. Pois é, então era muito diferente. E hoje em dia nós temos mais longevidade, mais informação, muito mais independência, donas dos nossos narizes. Então eu acho o seguinte, uma relação de 10 anos, 15 anos, dá certo, mesmo que ela dure só esses 10, 15 anos, ou 7 anos, ou o que seja. A gente tem que parar de botar esses rótulos, sabe? A relação deu certo ou não deu certo. Para mim, uma saída para jantar deu certo, mesmo que eu não esteja a fim de repetir esse jantar. Então, tudo é uma questão de visão de mundo. A frase, casamento nasceu para dar errado, ela é meio radical, meio forte. O casamento pode, sim, dar muito certo. Agora, ele tem que ser uma coisa agradável para os dois, satisfatória para os dois. Uma sublimação. Agora, ficar de ambos os lados. Preocupada em manter esse status por razões que não sejam pessoais e sim para jogar para a torcida, eu acho isso uma perda de tempo. Juliana Jabbour. Juliana, sorria para mim. Oi, Amaury. Que bom que você está aqui hoje. Tudo bem, gente. Marta, queria te perguntar uma coisa. Existem homens hoje em dia fazendo terapia em grupo para poder aprender a lidar, a se adaptar à nova mulher dos dias de hoje. Queria saber sua opinião sobre isso. Acho que fazem muito bem, porque deve estar difícil ser homem, né? Porque a sociedade mudou muito mesmo. E eles têm que se adaptar, se readaptar e determinar novos papéis. Eu não sabia que eles estavam fazendo terapia de grupo, mas acredito que estejam mesmo fazendo. E acho isso bom para homens e para mulheres. Tudo que a gente faz para melhorar, para entender o que está acontecendo, para se adaptar, porque as coisas estão mudando muito velozmente, né? Ainda mais hoje com tecnologia e com tudo. O que for bom para uma mulher é bom para o homem, o que for bom para um homem é bom para uma mulher, é bom para todo mundo. Então eu sou super favorável a que os homens saiam daquela bolha do futebol, sexo e carro, sabe? É isso que determina a minha vida. Não, é isso, é buscar filho no colégio, se envolver, né, com toda a estrutura doméstica e deixar para fora os seus sentimentos, né, que antes, como se não existisse esse sentimento, antes eles eram meio blindados. Você fez uma defesa para nós, homens, um livro seu, estou fazendo uma brincadeira, mas é seu isso também. Não sei. Em que você acha um absurdo uma mulher falar que foi abusada. Isso é outro assunto. Mas só para fechar aqui da Juliana, não, mas só um pouquinho. Não, que é isso que a gente sempre pensa que o homem não tem medo de envelhecer, que o homem não sofre por amor, né? Que ele não tem essas preocupações que seriam mais femininas. E é absurdo isso, né? Os homens têm todos esses medos que nós temos. Eles só não têm as ferramentas para verbalizar, porque ainda são muito criticados, né? Porque tem que ser homem, tem que ser forte, tem que ter tudo garantido. Então, eu acho maravilhoso que os homens estejam se permitindo ter os mesmos medos que nós. E trabalhar isso. Eu tenho muito mais do que as mulheres. Mas não se fala muito nisso, né? Não se falava. Agora não. Agora eu acho que já está bem mudado isso. Já tá bem Agora mudado. me fala uma coisa. Para você, qual que é o maior defeito de um homem? Uau. Eu acho que burrice, defeito para todo mundo. Burrice, defeito, sabe? Assim, porque
Ok, a gente pode buscar informação, né? A gente pode se abrir. Então, assim, e o que mais defeito assim, é ter orgulho da própria ignorância. Talvez esse seja mais defeituoso ainda, porque ignorante a gente até pode acontecer de não ter tido, né, condições, mas se orgulhar da própria ignorância, eu acho que é um defeito bastante No fim grande. das contas, o Eu defeito... nunca li um livro na minha vida. Não, eu já vi gente muito rica, não, eu nunca entrei, deu essa chatice e tudo, aí eu digo, que coisa triste a pessoa não ter filtro, não ter noção. E eu te fiz essa pergunta, mas no fim, né, o maior defeito tanto faz, né, se é para homem ou se é para mulher, né? A falta de empatia, a falta de respeito pelo próximo, a falta de educação, a falta de bom humor para mim, que parece uma coisa super... Não ter humor, eu acho que isso aí não tem como se relacionar com uma pessoa que não tenha bom humor, que não releve as coisas, que não busque se divertir com aquela situação que está dando errado, inclusive uma relação, alguma coisa que está dando errado, e procurar ver o que tem de divertido nisso. A leveza, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que buscar sempre, leveza, porque viver é difícil, viver é complicado. Então, se a gente não colaborar para transformar as coisas mais palatáveis, aí realmente vira um inferno. Exatamente, com certeza. Elisa, Obrigada, Marta. Elisa Jonque. Boa noite, Amaury. Boa noite, Marta. Oi, boa noite. Você defende o aborto, né? E ao A legalização do aborto. Legalização do aborto. E ao defender a legalização do aborto, você recebe muitas críticas, né? Sem dúvida. E como você recebe elas? Como você lida com elas? Com compreensão, porque eu sei que não é um assunto fácil, primeiro, sabe? Eu não posso dizer, eu sou a favor da legalização, então não tem que ser. Eu entendo perfeitamente quem não é. Mas eu acho que é uma questão de saúde pública. Eu acho que nós estamos alinhados com o que há de mais atrasado, quer dizer, quem é que aprova o aborto, quem é que ainda tem, que criminaliza o aborto? O Haiti, o Afeganistão. Quer dizer, vamos pensar, por que os países mais evoluídos, todos já estão discutindo essa situação, por que o Brasil está alinhado com o que há de mais atrasado? Isso tem a ver com religião, obviamente. Né? Então, eu acho que... Nossa, esse é um assunto muito profundo. Eu... acho que a gente tem que considerar quem chegou antes. Se a religião está preocupada, se as pessoas muito religiosas estão preocupadas com um feto, que ainda não é um ser social, que está em formação, tem que se preocupar primeiro com aquela mulher que já chegou, que tem as dificuldades dela, que tem carências e que tem o direito sobre o próprio corpo. Eu acho que é um tema bem difícil de falar, mas eu não tenho a menor dúvida que a legalização do aborto seria bom para o país, seria bom para as mulheres, seria bom para a sociedade inteira. E não é um tabu, não é assassinato. Se falar em assassinato é uma maneira de fazer sensacionalismo com essa questão. Muito bom te ouvir. Tá? E você já apoiou alguma causa no passado que você se arrepende? Causa não, eu nunca fui muito ativista, militante de nada. Não, Ou apoiou alguém que você se arrependeu? Até no começo do programa, alguma coisa. Eu me lembro que uma vez eu falei mal do futebol feminino, era isso que eu não queria falar. Porque eu acho o futebol feminino um jogo feio. Pronto, isso aí é uma frivolidade que eu estou falando. Eu achava feio e acabei um dia escrevendo sobre isso. Muito no início da minha carreira, era uma garota, não sabia de nada. Hoje em dia, eu tenho aí a Marta, maravilhosa, eu dou a maior força para o futebol feminino, sabe? Mudei completamente em relação a isso. Então, essa é uma das mudanças. Mas, às vezes, tu pode ter uma opinião, mas na hora que tu escreve sobre ela, aquilo vira um documento e pode ser muito pressionada, né? Marta, eu tenho uma amiga separada, ela é muito engraçada. Então ela diz o seguinte, que ela lida muito bem com a solidão dela, sozinha, e que para ela o homem só faz falta quando ela chega em casa à noite de uma festa para abaixar o zíper da roupa dela. Isso é complicado, né? Não, eles têm, acho que tem. Ela pede pro porteiro, pro motorista, mas a única coisa que me faz falta. Gente, eu já bati na casa do vizinho uma vez para fechar um vestido quando eu estava sem namorar. A gente acaba pode até encontrar um namorado numa dessas. Não, mas eu acho que a gente tem se a gente tem uma companhia bacana, se tem sintonia, gostar de conversar, tem aquela frase, né? Case com alguém que você goste de conversar.
né? Porque isso a gente não vai interromper. A conversa é É muito infinita. bom, desde que seja bom, né? Mas tem que ser uma conversa estimulante, tem que ser alguém que acrescente alguma coisa no teu dia, né? Você já viajou bastante, Bastante. né, Marta? E muitas dessas viagens te inspiraram múltiplas crônicas. Eu tenho 2 livros específicos de viagem. Você Um Lugar na continua Janela. com essa inquietação de conhecer? Gente, eu acabei de passar agora um mês inteirinho em Paris, coisa que eu nunca tinha feito, assim, um mês inteiro de alugar um apartamento, de ter uma vivência que eu sempre estou pulando, né? Daqui para lá, passo 5 dias aqui, 10 ali. Eu nunca tinha ficado um mês inteiro numa cidade, assim, para mergulhar no seu dia a dia mesmo. Foi espetacular. Mergulhou legal? Mergulhei muito bem, ainda minha filha morando lá, então eu estava morrendo de saudade, foi ótimo. E eu adoro, mas também não dá para estar viajando toda hora. Eu tenho meus sonhos ainda de consumo, lugares que eu não conheço ainda, outros que eu pretendo voltar. Você fala muito cinema também. Você Vou te dar um furo até agora no teu te dar um furo no teu Já, programa. imediatamente. Imediatamente. No fim do ano eu vou estar lançando um livro, uma coletânea só sobre as crônicas que eu escrevi sobre cinema. Olha só. Aplauda. Primeiro, não delícia! não que sejam resenhas sobre filme, porque eu não sou uma pessoa, mas assim, todas as crônicas em que eu discuti assuntos inspirada por algum filme. Então, e eu agora estava revisando esse livro, que daqui a pouco eu vou levar para a editora, e acho que vai ficar muito bom. E qual é o seu filme de toda a vida? Ai, essas coisas de livro de toda a vida, filme de toda a vida, eu nunca sei. Eu gosto muito de um filme chamado Na Natureza Selvagem, que é aquele do menino que sai, ele depois de se formar, sai pelo mundo, quer chegar no Alasca, daí ele encontra o ônibus mágico. Você se lembra do Champagne, a direção? Porque eu acho que ele tem uma coisa idealista bonita ali, sabe? De encontro consigo mesmo, e é uma história baseada numa história real. E não sei, eu gosto muito daquele, mas eu gosto de tanta coisa. Todo mundo sabe, né, que eu sou fanática pelo Woody Allen, né? Adoro. Quais foram os livros que te abalaram? Pelo menos um, vai. Um, pelo menos. O Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago, foi Te abalou. Me abalou. Agora eu tenho um defeito horrível, que eu acabo esquecendo. Agora eu estou começando, acabo de ler e escrevo agora o resumozinho do livro para depois me lembrar, porque é tanta leitura, é tanta coisa e a cabeça já não está... Você deu o quê? 3 livros por semana? Não tem 3 tempo. por mês? Não tem tempo. Depois das redes tempo. sociais, então, Não caiu dá mais drasticamente. Isso foi uma pena. Estou recuperando agora. Não, um livro por semana. Outro dia tinha um debate aí interessante desses livros considerados de 5ª categoria. São romances, né, rápidos, histórias de detetive. Sim. E que hoje eles estão atribuindo uma qualidade a esse tipo de literatura para quem nunca teve. É que começa por aí Mas vai sendo. claro, Você concorda com isso? eu acho que até gibi, não? A gente Continua precisa, mas valendo. exato, a gente precisa começar a ler, né? Resgatar um momento de introspecção que não existe mais, porque ninguém tem mais paciência, né? Ninguém mais tem paciência para ler um livro, para mergulhar num texto longo. Hoje é tudo instantâneo, é tudo aperitivo, né? Tem a snack culture, né, que se chama. É a cultura do aperitivo. Tu lê 3 frases, tu te comunica com 2 frases. É tudo rápido. Ninguém quer se aprofundar. Mas ninguém é quer ruim. É muito ruim. É muito ruim. Porque tu fica assim com um caleidoscópio de informações e acaba que tu não faz a conexão com o que tu sente mesmo. Por que é bom ler? Porque a gente se enxerga, a gente se identifica, a gente se espanta, mesmo que não se identifique, a gente se espanta, a gente descobre que tem outros mundos, outros tipos de vida. Eu acho assim, é uma grande viagem existencial. A leitura é uma grande viagem existencial. Agora, tu não vai conseguir isso com 2 frases, né? Com 2 frases, no máximo, tu te informa sobre alguma coisa. Então, a pessoa que não lê, mesmo que ela comece com um livrinho policial, mas que fez com que ela parasse, que ela se dedicasse 20 minutos, já é um começo, né? Um pontapé inicial para mais tarde ler coisas melhores. O Ziraldo queria botar na cesta básica um livro. Eu acho maravilhoso. Mas não virou. Mas Ziraldo! Seria maravilhoso. Marta Medeiros. Está agradando. Que bom. A escritora Marta Medeiros, minha entrevistada, 26 livros, está comemorando 25 anos de crônicas, está com peça de teatro. Olha, antes da Júlia Lemertz entrar, eu queria te falar uma coisa. Os seus leitores, eu sei que tem homens e mulheres,
Eu sou um dos homens. Agora, sabe que eu vou buscar muito lá? Como é que eu entendo o espírito feminino? Porque você traduz muito bem nos seus livros o que as mulheres pensam. Então, aí eu já li muitas coisas e reformulei conceitos meus, entendeu? Já consegui fazer as pazes com a minha mulher até. Dava aquelas brigazinhas Isso é e tal. autoajuda, né? Aí eu leio e falei, pera, pô, a Marta foi, vou fazer assim. E você tem tantos homens quanto mulheres, né, Marta? Porque você escreve para os dois. Inclusive diante de mim. Porque eu acho que esse talvez seja um diferencial. Eu acho que eu tenho um lado masculino muito forte também. Sabe? Minha experiência toda é feminina, minha vivência é feminina, mas eu acho que eu penso um pouco como homem também. Às vezes, quando as pessoas perguntam qual é o segredo, a gente até começou a falar isso antes, talvez tenha isso, sabe? Que eu não sou assim, a mulherzinha. Aliás, eu tenho coisas típicas de mulherzinha que eu não gosto, essa coisa de bater perna em vitrine, falar de liquidação, ficar falando muito de filho. Eu não gosto disso, eu gosto de assunto de homem, sabe? Eu gosto de falar coisas objetivas, eu gosto de falar de cultura, eu gosto de falar de relacionamento, mas não das pequenezas femininas. Entendi. Sabe? E eu acho que talvez eu tenha, assim, uma fácil comunicação com o meu lado masculino e, né, por consequência, com os homens que me leem também. Eu acho que isso é uma bênção. Quer entender bem o universo feminino? Leia o Marta Medeiros. Conselho para os homens que não a leram ainda. Bom conselho. Duda. Marta, várias vezes eu saio com amigos e eu escuto os homens falando assim: eu saí com aquela menina e ela já me deu na primeira noite, essa mulher não presta. Você acha que existe essa regra? O que na sua visão, como que é isso? Isso eu acho uma grande bobagem, uma caretice total. Eu acho que tu transa na primeira noite, transa na 10ª noite, transa quando tu quiser, quando tiver vontade, quando o clima pede. Isso é uma bobagem. Essas regras que as pessoas criam para os outros, sabe? Não pode... Isso tudo eu acho uma grande bobagem, inclusive, então tá decotada, então tá pedindo. Não, isso tudo, obviamente, acho assim, idade da pedra. Não estamos mais nesse mundo. Quem está ainda nesse mundo está mal localizado, não entendeu nada. Então, vou avisar vários que eu conheço. Não, meu Deus. Não, um homem que se preocupa que a mulher transou com ele é um babaca, tu entende? Uma pena que ela tenha dado para ele na primeira noite, porque ele não merecia. Vamos botar a Júlia Lemertz falando. Vou repetir. Repete você, Marta. O quê? Da peça? A peça, Simples Assim, nós estamos em São Paulo. É o nome de um livro, é o nome de um dos seus livros. Eu tenho várias peças foram feitas baseadas em crônicas minhas. Agora temos uma nova peça chamada Simples Assim, baseada no meu livro Simples Assim e o livro Quem Diria Que Viver Ia Dar Nisso. Essa é um pouco diferente, são 10 esquetes, não é uma historinha com começo, meio e fim. Até mas é de uma maneira diferente, são 10 esquetes interligados. Maravilhosa peça, eu estou assim, encantada. E a protagonista é a Júlia Lemertz. A Júlia Lemertz, mas ela tem também a Georgiana Góes e o Pedroca Monteiro. A Júlia é o nome mais A conhecido. Júlia está na ponta da linha. Vamos lá, tô louca para ver. Alô, Júlia. Oi, Mauri. Oi, Marta. Tudo bem? Estou aqui mandando um beijo para vocês. E a gente acabou de estrear o espetáculo aqui em São Paulo. Está muito feliz, muito contente assim de estar fazendo. Eu e todos aqui do nosso espetáculo estamos assim gratos e felizes. Marta veio para a nossa estreia e fazer um texto da Marta é assim algo de saboroso e lindo e divertido e emocionante e tudo isso porque o texto, Marta, o seu texto faz com que a gente vá mergulhando no cotidiano e também abrindo possibilidades para melhorar esse cotidiano, né? E a minha pergunta, Mauri, eu queria fazer uma pergunta para a Marta, se existiu alguma coisa, em alguma medida, assim, dos seus tempos escrevendo livros e crônicas, alguma coisa que você não conseguiu escrever, que você gostaria de escrever, mas que aquilo que você não quis tocar, algum assunto que você não conseguiu tocar, alguma coisa que você ainda gostaria de tocar, que são muitas, né? Porque eu acho que você fica
eu acho que você está sempre observando, né, o que está acontecendo no mundo e tudo. Mas eu acho que o seu leque de possibilidades de observação é tão grande, né? Eu penso que se teria algum ponto escondido dentro de você que gostaria de falar alguma coisa que ainda não foi dita. Enfim, te vira aí para responder. Um beijo enorme para vocês e até já. Até já, Mauri, Marta. Até breve. Tá, beijo, Júlia. Obrigado, Júlia. Que pergunta, é uma pergunta original, a primeira coisa, né? Que ela está fazendo. Né? O que eu ainda Tava não com os escrevi. dedos no computador. Escreva Eu ou vou não dizer escreva? uma coisa, não é que haja uma coisa que eu nunca tenha escrito, eu acho que tem milhares de coisas que eu nunca falei. E eu sei o que está acontecendo comigo, eu quero discutir algumas coisas, mas agora na ficção. Eu estou muito voltada para escrever ficção, eu quero arranjar tempo, não sei onde, para escrever romances. Eu tenho também um roteiro de cinema, onde eu discuto coisas que eu nunca discuti em crônicas, que são coisas mais intimistas. Eu acho que é isso. Às vezes é difícil no jornal, a gente não pode esquecer que crônica está no jornal, que é atingindo todas as idades, todas as classes, todos os gêneros e sendo consumida muito rapidamente, né? É uma leitura que 10 minutos depois aquele jornal já está servindo para forrar o chão do gato ali. Diversidade de gênero, você já escreveu? Acho que já, alguma coisa já. Mas agora não, eu tinha vontade de falar de coisas bem mais íntimas, sabe? E acho que talvez o jornal não seja o veículo ideal. Então eu estou querendo migrar para a ficção, sem abandonar as crônicas, logicamente, mas eu acho que daí eu vou poder falar sim, porque eu acho que eu tenho muitas coisas para falar, coisas de infância, de dúvidas, de medos. Enfim, eu acho que é uma outra área, não é a área opinativa, sabe? Porque eu falo muita opinião. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo, eu gosto disso, não gosto daquilo. Não, agora é realmente dar vazão a sentimentos que nem eu mesma compreendo quais são, mas que eu quero compreender através da escrita. E É aí, uma frase sua que você disse que o que está em pauta é a busca incessante do que nos é essencial. Ter paixões e ter amigos. bom, isso aí é continua. o grande patrimônio afetivo. Esse é o patrimônio nosso. E é isso que interessa. Porque assim, ó, eu tenho uma ligação com morte muito tranquila, com a minha própria morte, óbvio. Não consigo nem pensar em perder as pessoas que eu amo, que eu acho uma tragédia. Mas em relação à minha própria finitude, eu tenho uma certa tranquilidade em relação a isso. E aí eu penso assim, por que a gente se debate tanto por causa de dinheiro, porque quer ter o melhor carro, porque quer ter a melhor bolsa, quando o que a gente tem que ter de melhor são as pessoas que estão à nossa volta, que é essa a grande riqueza, é esse o grande patrimônio. E eu realmente penso nisso. Claro que eu consumo também, não estou fazendo aqui a Madre Teresa de Calcutá, não é Uma isso. linda Chanel, você não... Não, mas não é, eu estou fora dessa... Não obsessão. É isso, mas muito fora, cada vez mais. E eu acho que as pessoas estão esquecendo isso, porque a gente está vivendo uma egotrip total com as redes sociais, né? É uma egotrip total. É o que eu como, onde é que eu moro, olha a minha casa, olha... Tudo a gente virou publicitários de nós mesmos. Todos somos publicitários, o produto somos nós mesmos. Tem uma coisa legal nisso também, a gente faz conexões, a gente até vende o nosso trabalho. Eu uso as redes para vender o meu trabalho também, tá? Vai entrar lá no meu Instagram tudo, eu vou estar falando da peça, vou estar falando do livro. Bom, mas e outra vou coisa. falar assim, daqui a pouco vai aparecer eu Você e meu está namorado. falando do egocentrismo. Mas a gente tem... Só que isso... Que transborda. Que é normal, que todo mundo tem. Só que agora a gente extrapolou, né? Agora, realmente, não existe mais o direito à invisibilidade. Não tem, sabe? Tanto que quem é invisível mesmo para a sociedade acaba provocando violência. Eu não tenho a menor dúvida que a violência é uma forma de inclusão. Aquele cara que vai lá para a escola, mata 2 sem motivo nenhum, quer dizer, eu existo. Isso é muito grave. A gente tem que começar a dar chance das pessoas existirem de outra maneira que não seja através de um assunto espetaculoso, de virar manchete de jornal. As pessoas têm que... essas fogueirinhas de vaidade. Exato. As pessoas têm que ter inclusão, né? Tem que estudar, tem que se sentir alguém, independente de mostrar isso para os outros e o que os outros pensam sobre ela. Nós temos que dar uma repensada nisso tudo. Mas eu já vi, eu não aguento mais o nu que eu não pedi. Eu pedi esse nu, de novo.
Não, olha, é uma ego trip doida, difícil fugir. A Elisa tem uma pergunta. Ô, Marta, você escreveu, né, vários livros, enfim, séries, peças. E agora você está com um canal no YouTube, M de Marta, né? E para esse público tão diferente, a linguagem que você está usando é desafiador para você? É super desafiador, porque primeiro que eu não lido muito bem com a minha própria imagem e com TV. Claro, aqui entrevista, estou entre amigos, estou adorando, que para mim pode durar 3 horas. Mas eu resolvi fazer isso, primeiro porque eu comecei a me dar conta que nas sessões de autógrafos vinham meninas de 19 anos, 20 anos, e eu dizia, meu Deus, como é que eu estou me comunicando com essa garotada, que eu já sei que não lê mais livros, que não lê jornal. E eu digo, não, então eu vou me aventurar, e eu gosto muito da Vida em Movimento, e vou fazer esse canal no YouTube, porque todo mundo tem, vou ter também, para ver se eu tenho também uma maneira de dialogar com esse pessoal. Mas ele foi assim, eu tive 2 temporadas já, foi super modesto, não houve um boom, não houve nada, agora vou repensar se vai haver o 3º, mas eu me diverti fazendo. Isso aqui, eu não acredito em trabalho bom sem se divertir. Eu me divirto com a primeira questão para mim de trabalho é, eu estou me divertindo com isso, porque se eu não estiver me divertindo, se eu estiver sofrendo, eu não faço. Eu não sou obrigada a ter canal no YouTube, eu não sou obrigada a ter peça de teatro. E talvez isso também seja um segredo de sucesso, sabe? De estar me divertindo com o que eu estou fazendo. Não vou morrer se for um fracasso, sabe? A gente tem que aprender a lidar com frustração, com fracasso, isso faz parte, né? Não quer dizer que eu seja Midas, eu ponho o dedo, tudo dá certo, não é assim. Esse canal, por exemplo, teve uma repercussão bem modesta, não aconteceu, assim, algumas pessoas que me leem, que gostam, seguiram, mas eu acho que deve ter 10 mil inscritos. Se pensar no Felipe Neto, eu sou uma pulga, não existo. Né? E aí, ok, tá, são aqueles 10 mil, vamos fazendo, e depois, se isso crescer, vale a pena, a gente continua, se não, ok, valeu a experiência. É assim que eu acho que a gente tem que encarar a vida, e aí fica tudo mais tranquilo, ninguém sofre. Juliana Jabor. Marta, você tocou num ponto que vou aproveitar de fazer uma pergunta. Você não acha que a vida era mais legal antes das redes sociais? É difícil saber, porque é muito fácil a gente ser nostálgica, né? Sempre parece que tudo era melhor. Eu não sei, daqui a 30 anos, quando a gente olhar para esse momento agora, se a gente não vai achar melhor agora do que vai acontecer daqui a... Porque eu sei lá como é que vai ser daqui a 30 anos. Nem sei se, provavelmente, não vou nem estar mais aqui 30 anos. Mas eu acho que tudo tem um lado bom e um lado ruim também. Acho bárbaro a gente poder se comunicar por WhatsApp, a gente ter informação instantânea. A minha filha, por exemplo, ela mora fora do Brasil há muitos e muitos anos. Quando ela vem me visitar no Brasil, eu falo menos com ela do que quando ela está lá fora, porque ela fica ali no quarto. Entende? Porque a gente se comunica muito através, né? As distâncias diminuíram. Ela está estudando em Paris? Ela é uma mochileira há anos e anos. Ela trabalha, já morou em Vietnã, morou na Nova Zelândia, morou no Uzbequistão. Não, gente, vocês não estão entendendo. Foi mochileira. Eu fui mochileira ali, 2 meses. Ela está fora do Brasil. Ela é formada em cinema e fotografa, mas ela vive no mundo. Então assim, eu acho que tem coisas muito boas que a tecnologia trouxe para tudo, né? Ela inventou novas profissões, tem muita coisa muito bacana. Mas tem isso, eu acho que talvez, em vez de nos conectar, apesar de a gente usar muito esse verbo, né, conectar, para falar de tecnologia, ela nos desconectou. Eu acho que está cada um vivendo na sua bolinha, né? Divulga o que quer divulgar, a parte bacana da história, olha como eu estou bonita, olha como eu... Né? E acho que a gente está com pouca ferramenta para dialogar sobre os nossos sofrimentos, sobre as nossas dores. Parece que virou pecado doer, sofrer, entende? Se tu for um cara introspectivo e tudo, onde é que está o teu lugar no mundo? 100 crônicas de sucesso, mais 4 inéditas. Marta Medeiros, O Meu Melhor. Esse é o mais recente. Esse é o 27º. Exato, são 100 crônicas significativas desses 25 anos de carreira. Agora, sacanagem, né? 4 inéditas, todo mundo vai comprar. Não, para mostrar que eu estou em movimento. Claro, mas tem que mostrar que eu estou em movimento, que eu não estou vivendo do passado, né? Quer dizer que eu estou produzindo ainda, que a vida continua, né? Você é uma linda mulher, não, Marta? E tem ótimos fotógrafos.
Ah, que pena. Então, Marta, olha, tava uma delícia aqui o Tá papo. uma delícia. Dá muito para bom. ir mais, não dá? muito Você bom. está ansiosa? Faltou alguma coisa? Ah, eu tenho uma coisa. Um dia eu volto. Eu tenho uma coisa. Eu tenho uma coisa. Fala. Uma história que eu li, você conta, de um famoso violinista, Joshua Bell. Joshua Bell. Famosíssimo esse violinista. Com os seus Stradivarius, ele foi tocar no metrô e aí não conseguiu nem esmola. Conta essa história, Marta. Não é isso, E tem uma uma coisa muito reflexão interessante. tua muito não, boa. é isso, porque todo mundo passava e não dava bola, porque era mais um cara tocando no metrô. E aí eu fiquei me perguntando, será que a gente ainda tem capacidade de se encantar por aquilo que a gente não foi previamente avisado? Quer dizer, tu diz, vai ter o show do fulano, ele é maravilhoso, vendeu 10 mil discos. A gente vai lá, a gente nem sabe se gosta ou não gosta. Vendeu não sei quantos discos. Então ele é famoso, então eu vou gostar. E A gente gosta se todo mundo E conhece. daí eu digo assim, até onde a gente consegue ainda ter o encantamento por aquilo que a gente não foi previamente informado, sabe? Gostar de algo que não está nos outdoors, não está na mídia e conseguir ter a percepção de que aquilo é valioso. Eu acho que isso vale para um cara tocando no metrô e vale até para as pessoas, né? Porque daqui a pouco, eu vou ser amiga da fulana no Facebook porque ela tem 1 milhão de seguidores e de repente aquela outra, até a peça simples assim, ela discute isso. Por isso, vão a peça, porque discute isso. A gente está julgando as pessoas. Fulano, coitadinha, só tem 200 seguidores, não vale a pena, sabe? Bom, que é isso? Onde é que nós estamos, né? Então, Tá tudo louco. tá tudo louco. Mas a vida é boa. Ainda A vida é sempre, boa. A vida é boa. Obrigado, Marta. Obrigada a Não vai demorar mais você. tempo, Adorei. tá bom, por favor. Adorei. Não, volto. Tá muito querido. Obrigada. Parabéns pelos 25 anos. Muito obrigada.